O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, do PL do Rio, estendeu a permanência em Washington, nos Estados Unidos, para tentar reverter a aplicação das tarifas que podem ser impostas pela Casa Branca sobre produtos brasileiros. A decisão deverá ser tomada pelo governo de Donald Trump até o dia 15 de julho. O senador rebateu as críticas do governo Lula, que o acusa de oportunismo e uso eleitoral da sua participação na audiência pública americana. Em uma live nesta quarta-feira, Flávio atribuiu a si a única chance de o Brasil não ser tarifado. Com toda a humildade, eu acho que a única chance que nós temos de não ser tarifados é com essa minha participação aqui política na USTR. Porque, mais uma vez, o USTR é um órgão técnico. Todo mundo está dizendo isso. Olha, parece que vai ter, eles vão sugerir ao governo americano que meta 25% de tarifa sobre o Brasil. Então, é fundamental eu fazer esse esforço aqui. Não custa nada. Vou fazer esse esforço aqui como eu estou fazendo. Então, assim, eu fico aqui já satisfeito de estar fazendo a minha parte. E aí, seja o que Deus quiser. E se vai funcionar ou não vai com o governo americano, aí não está no nosso controle. Mas o que me cabia fazer, eu fiz e senti falta de outros pré-candidatos a presidente da República que também tivessem se inscrito nessa audiência pública para vir aqui defender os interesses do povo brasileiro. E ao detalhar os argumentos levados aos órgãos reguladores americanos, Flávio Bolsonaro sustentou que penalizar o mercado brasileiro pode gerar um efeito reverso e geopoliticamente desfavorável para os próprios Estados Unidos, aproximando economicamente o Brasil do bloco asiático. Essa tarifa de 25% vai ser sugerida pelo USTR para o governo americano. Já é uma coisa assim que está todo mundo falando. Então, assim, cabia a mim ali fazer uma defesa técnica, mas também política. Eu fiz a defesa técnica e tentando usar argumentos que vão sensibilizar o governo americano. É por óbvio, ele tem preocupação com relação a como é que o Brasil se posiciona com relação à China. Então, mais uma vez, eu vou ser pragmático, mas eu tenho que usar o argumento seguinte, olha, vocês vão lembrar que lá em julho do ano passado, quando os Estados Unidos impuseram uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, qual foi a consequência? O comércio com a China aumentou muito, bateu um recorde de 171 bilhões de dólares, e com relação aos Estados Unidos ficou ali na faixa dos 83 bilhões de dólares. Então, olha só, as exportações que o Brasil estava fazendo para a China e que deixaram de acontecer por causa dessa tarifa, parte delas foi para o comércio com a China. E é assim que funciona o mundo, o mercado é assim. Então, mais uma vez, eu tentei explicar, olha, se vocês impuserem mais uma vez uma tarifa de 25%, ainda que não seja de 50%, mas 25%, que é muito alta, qual vai ser a consequência disso? Vocês vão acabar fortalecendo, né, a China, que é com quem os Estados Unidos competem hoje, querem ter a hegemonia com relação à potência comercial do mundo. Pois é, Marcelo Suano, recentemente o Lula esteve na cúpula do Mercosul lá no Paraguai e ele disse exatamente isso que o Flávio Bolsonaro acabou de comentar nessa sua fala. Ele comentava exatamente sobre essa expectativa de ter uma negociação ainda mais próxima com a China por um acordo comercial, já nos moldes do que o bloco do Mercosul já tem feito com outros países, com o Canadá, com o Japão, inclusive com a União Europeia mais recentemente também. Eu vou pegar os dois pontos que, para mim, são essenciais daquilo que o senador Flávio Bolsonaro apresentou, que foram muito inteligentes. A primeira delas, o que se alega que os Estados Unidos estão fazendo tudo errado, porque eles são superavitários com o Brasil, é uma bobagem da perspectiva de que, para os norte-americanos, não é isso que se trata, não é disso que se trata. Trata-se apenas de você tentar entender qual é o posicionamento estratégico, geopolítico, geoestratégico e geoeconômico que o Brasil está adotando, de uma forma que não interessa se tem apenas o superávit. O que interessa é, diante da forma como o Brasil está se comportando, esse superávit acaba sendo mínimo ou irrelevante em função daquilo que o Brasil está propiciando para outros parceiros que são exatamente inimigos dos Estados Unidos ou adversários econômicos e adversários políticos dos Estados Unidos. Essa é a lógica, esse é o primeiro ponto. Quando ele pega e diz assim, veja, os norte-americanos estão trabalhando tecnicamente, observando essa perspectiva. Isso está absolutamente certo. E mais, traz um outro detalhe. Quando o senador Flávio Bolsonaro pega e diz, veja,
os norte-americanos fazerem, mesmo que eles estejam trabalhando tecnicamente, eles vão dar um tiro no pé se colocar essa tarifa, isso vai ser configurado por uma razão simples. O que o Lula está apresentando não é aquilo que se espera de um país soberano que diga assim, eu quero diversificar minha pauta de exportações e diversificar os parceiros comerciais. Não é isso que ele está fazendo. O que ele está dizendo é, nós temos alternativas para os Estados Unidos. E a alternativa é exatamente o inimigo estratégico norte-americano, que estão só olhando e esperando o momento para ocupar um espaço, um vácuo de poder que pode estar sendo apresentado ali. Mais uma vez, o senador Flávio Bolsonaro, ele foi preciso e correto quando ele disse, isso é um raciocínio técnico, que independe do fato de nós sermos superavitários, porque o que está sendo colocado é a maneira como está sendo ofertado o trabalho e a negociação. E, tecnicamente, os norte-americanos estão certos. Mas eles estão dando um tiro no pé. Por quê? Porque vão entregar para o seu inimigo estratégico a capacidade de avançar e utilizar o Brasil como plataforma. Berenice, eu também quero ouvir você a respeito dessa outra crítica que o senador Flávio Bolsonaro fez à postura do presidente Lula na condução das relações com a China e os Estados Unidos. Já vou ouvir você na sequência, antes vamos escutá-lo. Eu estava aqui ontem, vim proteger o Brasil das tarifas e também do Lula. Todo mundo está vendo o vexame que o Lula está sendo na parte internacional, alguém que a todo momento ataca os Estados Unidos, faz questão de dizer que é anti-americano. Vocês vão se lembrar que lá atrás ele dizia que se o Trump fosse eleito presidente dos Estados Unidos ia ser um novo fascismo, né, no mundo. Então alguém que tem uma opção ideológica que é diferente da minha, obviamente, mas ele faz uma coisa que eu jamais faria, que é colocar a ideologia acima dos interesses do povo brasileiro. É isso que ele está fazendo. Ele a todo momento lambe as botas da China e taca a pedra nos Estados Unidos. Um presidente da República tem que pensar no seu povo. Sim. Pois é, o senador Flávio Bolsonaro, ele foi além do que se espera, né? O que seria, olha, eu tenho como mudar essa situação das sanções a partir do ano que vem. Agora, ele explica como, e ele até faz essa proposta, né, que deve colocar à mesa, sim, quando tiver oportunidade, em relação a esse acordo de livre comércio, que os Estados Unidos já têm, né? Tinha a configuração da sigla NAFTA, hoje se chama USMCA, o inglês está em dia. Bom, mas em termos de significado é isso, é um acordo de livre comércio que hoje contempla Estados Unidos, México e Canadá e tira essas tarifas alfandegárias. A proposta, no caso, seria que o Brasil também fizesse esse acordo bilateral com os Estados Unidos. E era isso que se esperava do governo atual, né? Mas o Lula definitivamente não é um estadista, ele não coloca os interesses do Brasil, os interesses da União à frente da sua ideologia. E ele vem buscando, né, o atual presidente, essa proximidade cada vez maior com a China, como bem colocou aqui também o professor Suano. Sob essa ótica, Daniel, o que nós podemos esperar? Que se as sanções de fato forem suspensas, pelo menos por hora, esse mérito não vai ser dado ao senador Flávio Bolsonaro. Claro, a grande mídia não vai tratar dessa forma. Vão atribuir isso ao setor produtivo, que esteve lá na segunda-feira e participou da audiência, e até essa última reunião que o setor, né, o setor... gente, fugiu a memória. É o pessoal da Fazenda, né? A equipe econômica. A equipe econômica da Fazenda deve ter uma última reunião, acredito que é hoje ainda, um diálogo que eles consideram de alto nível e que talvez possa reverter essa sanção. Mas, só para finalizar o comentário, acho que acertou dessa vez o senador Flávio Bolsonaro ao fazer uma live, né? Relembrando os velhos tempos em que o seu pai, sempre que tinha um encontro importante como esse, ele não ficava esperando acenos de seus assessores. Abria uma live e falava tudo o que aconteceu. Acredito que essa é a melhor estratégia para poder conversar com o público, com os eleitores, e finalmente nós vimos isso por parte dele. A proposta é muito boa, né, em relação ao acordo bilateral com os Estados Unidos, e é isso que o governo norte-americano espera, propostas e soluções. Não adianta ficar só tentando justificar os erros como o governo Lula vem fazendo.
Pois é, falando a respeito dessa proposta, Berenice, Marcelo Sony, você que nos acompanha, Flávio Bolsonaro anunciou que pretende sugerir acordos bilaterais de livre comércio com os estados. O senador afirmou que a complementaridade entre as economias dos países criaria o que ele chamou de avenida de oportunidades para trazer investimentos americanos para cá, para o Brasil. Eu pretendo juntar minha parte técnica do novo governo do Brasil para falar o seguinte: não tem o NAFTA. Gente, o que é o NAFTA? É o North America Free Trade Agreement, né? É um acordo de livre comércio da América do Norte. Tá? Isso mudou, a sigla mudou para USMA, USMCA, que é United States, Mexico e Canadá. Eles mudaram a sigla, mas é o mesmo, continua sendo a mesma essência, eles apenas evoluíram em alguns setores, nessa área de livre comércio entre esses três países, incluindo, por exemplo, a questão da propriedade intelectual, que é uma das acusações que estão sendo feitas contra o Brasil para que essas tarifas de 25% sejam impostas. Então, com a minha ideia, eu falo, olha, ao invés do antigo NAFTA, a gente pode cortar essa letrinha N e passar a usar o AFTA, que é o Acordo de Livre Comércio das Américas, onde o Brasil pode se incluir. As nossas economias, gente, Estados Unidos e Brasil, são complementares. A gente tem tudo. A gente tem aqui uma avenida de oportunidades para trazer investimentos americanos para cá.